Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Departamento Pessoal, Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho. Eu sou a doutora Samanta Pinheiro da Silva, sócia da empresa Inovar Consultoria, que é uma empresa na área de consultoria e cursos nos segmentos contábil, fiscal e também na área do Departamento Pessoal. Hoje nós vamos realizar, então, a live com a nossa palestrante, doutora Sandra Carrancho, que irá conduzir esse assunto com vocês. Desde já, deixo as minhas redes sociais, Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, canal do YouTube Samanta Pinheiro Inovar Consultoria e o LinkedIn Samanta Silva Inovar Consultoria. O meu e-mail, pessoal, caso se necessite de um suporte, informações para cursos, o e-mail é samanta.consultoriainovar.com.br e o site consultoriainovar.com.br. Doutora Sandra, então, com a palavra, agradeço desde já pelo convite, né, e vai, então, conduzir para nós esse assunto aí deveras importante, relevante, que está no nosso dia a dia, que é a suspensão e interrupção do contrato de trabalho, especialmente agora, nesse período de pandemia. Muito obrigada pela palavra. Boa noite a todos, prazer, mais uma vez, estar aqui, trabalhando junto à empresa Inovar e procurando trazer a vocês, né, pessoal da área, departamento pessoal, recursos humanos, contábil, fiscal, enfim, todos aqueles que têm um interesse também no assunto, né, para atualizações e, vamos dizer assim, lembranças, né, chamadas em relação ao que nós temos na legislação, que é exatamente o que nós vamos ver hoje, o que nós temos na legislação e o que veio, né, já o que aconteceu no decorrer desses 2 anos aí, vamos dizer, estamos já no curso de 2021, 2020 nós tivemos grandes novidades em relação a contrato de trabalho por conta da pandemia, então não deixa de ser, né, uma incrementação com atos legais, lei, né, que foi estabelecido regras para as empresas fazerem aí, manterem os seus vínculos, garantia de empregos e evitar demissões e, ao mesmo tempo, resguardar a saúde do trabalhador. Então, nós tivemos aí um apanhado de atos que realmente fica até confuso. Às vezes a gente pensa o que está em vigência, o que aconteceu, o que não aconteceu, mas a finalidade hoje aqui do nosso encontro é nós recordarmos o que vem a ser a suspensão e interrupção de um contrato de trabalho, matéria essa que está na íntegra no nosso curso de departamento pessoal, que vai acontecer agora na próxima semana, 27 e 28. E as dúvidas, né? É claro que estamos aqui à disposição, e também em relação às novidades que ocorreram, que implicaram em interrupção, computação de contrato e suspensão também de contrato por conta de tudo isso que nós estamos passando até a presente data. Eu vou compartilhar aqui, então, os slides, e aí a gente acompanha melhor, né? Vamos aqui. Ok. Vocês fiquem à vontade, eu estou fora do chat agora, mas fiquem à vontade, e nós aí vamos atendendo dentro do possível. Tomando por conta as regras da consolidação, né, das leis trabalhistas, a CLT, e também a nossa legislação previdenciária, o decreto 3048 e as suas leis, a 8.212 e a 8.213, temos lá particularidades que podem acontecer no curso do vínculo do empregado, do trabalhador, e ali comprometer o curso do seu trabalhar aqui. A suspensão do contrato de trabalho é um instituto que acarreta a cessação temporária dos principais efeitos do contrato de trabalho
mas o vínculo empregatício se mantém. Então, por respaldo legal, o contrato ele paralisa tanto a sua computação quanto os seus efeitos de obrigações por ambas as partes, empregado e empregador, mas o vínculo ele está ali preservado. O trabalhador ele faz parte do quadro funcional do empregador, ele tem o seu vínculo garantido, sem margem de dúvida, ele não está atuando, ele não está à disposição, mas o seu vínculo está mantido. E é inevitável a gente agora falar em qualquer operação, em qualquer preceito das nossas legislações, sem citar os novos sistemas que estão em vigência, certo? E o interessante, em relação à suspensão do contrato de trabalho, que tira o empregado da atividade e o compromisso do empregador para com aquele contrato, em relação a ônus, né, tributos, contribuições previdenciárias, que o sistema do E-Social, ele tem lá no seu 2200 o evento que leva o empregado para o ambiente do governo, né? A empresa tem que fazer lá a inclusão do seu empregado, esteja ele ativo ou não, porque ele pertence ao quadro funcional da empresa. E aí a empresa pode, após o ingresso no E-Social, esse empregado que está lá com o contrato suspenso, afastado, ele, a qualquer momento ele retornar à sua atividade. Então, aí a empresa retorna com ele, né? Ela já fez um indicativo anteriormente, que está incluindo ele, mas ele está afastado, porque o próprio evento tem esse indicativo, e quando termina esse afastamento, esse empregado ele retorna à sua ativa, né, às suas obrigações para com aquele contrato, e aí ele prossegue no sistema como os demais empregados que já estão compondo o quadro e já foram incluídos também no novo sistema. Então, lá nós temos todo um procedimento para fazer isso, né? O 2200, o evento de afastamento, que nós vamos informar quando o empregado retorna, sem problema. Por quê? Porque o sistema ele apura, ele começa a construir aquela base a partir do momento que a empresa está obrigada a escriturar aqueles evento, aquele grupo de eventos especificamente, né? Então, só para a gente relembrar, para aqueles que já estão escriturando, ou já passaram desse faseamento, acredito que todos, né? Só estamos aí agora com um pequeno grupo um grupo considerável que entra com folha de pagamento em maio, mas, na verdade, todas as empresas já estão no E-Social, exceção aí do órgão público. Voltando aqui, no nosso tratamento de suspensão de contrato de trabalho, o que a lei considera como suspensão, né, para todos os efeitos legais, para ambas as partes? O afastamento por motivo de doença ou acidente do trabalho a partir do 16º dia, com percepção do benefício da Previdência Social. Este motivo aqui, este afastamento, até os 15 primeiros dias, a empresa é obrigada a pagar salário, remuneração ao trabalhador. Então, vejam bem, não acontece a prestação do serviço, porque ele está afastado com o atestado médico, né? O atestado médico apresenta lá um afastamento de 15, de 16, 20, 30 dias, enfim, de acordo com o critério, né, e avaliação médica. Mas a empresa, pela legislação, por ordem do nosso decreto 3048, ela é obrigada, não é opcional, a pagar os 15 primeiros dias. Então, se houve o pagamento dos 15 primeiros dias, mesmo o empregado não prestando serviço porque ele está afastado, ainda não acontece a suspensão do contrato de trabalho.
Só acontece a suspensão quando nós temos aí as duas condições. Ele se afasta e ele não tem remuneração paga pelo empregador, que é exatamente a partir do 16º dia. Esse afastamento, né, a partir do 16º dia, já é repassado para a Previdência pagar aquele segurado um auxílio doença ou um auxílio doença acidentário. Isso, né, de acordo com a avaliação da perícia médica, a definição que o perito entende que o empregado precise ficar fora das suas atividades, e aí a Previdência passa a pagar a partir do 16º dia. E, com isso, acontece efetivamente a suspensão do contrato de trabalho. Aposentadoria por invalidez, que é um benefício provisório, está previsto tanto na legislação trabalhista quanto no nosso decreto. Então, lá na nossa CLT, nós temos o artigo 475, que já define que o empregado afastado por aposentadoria por invalidez, ele está com o seu contrato suspenso. Então, a própria CLT já define isso. Essa aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva, pelo fato de que pode acontecer uma reabilitação, uma reavaliação, uma readaptação da Previdência com o segurado junto à empresa, e aí ele retorna. O perito vai acompanhando a Previdência responsável pelo afastamento. Ela vai monitorando e pode acontecer dele retornar à sua atividade a qualquer momento. Existe um prazo, sim, para que a Previdência dê aí o seu checkmate, e esse trabalhador ele pode, inclusive, pela própria orientação do órgão, ser readaptado em uma outra função, né? Que ali não prejudique ou não acarrete maiores danos aos que ele já ficou por conta da doença que ensejou aí a aposentadoria por invalidez. Então, também é considerado a suspensão do contrato de trabalho. A prisão provisória, essa prisão provisória, o empregado, ele é afastado, né? Ele é retirado das suas atividades por força de um ato legal da esfera penal, mas ainda não aconteceu o julgamento dele e o transitado em julgado da sua sentença condenatória. Então, por enquanto, a empresa não pode fazer nada em relação a esse contrato. Ele simplesmente vai ficar fora, né, das suas obrigações. A empresa também fica dispensada de fazer pagamento de remuneração a este empregado, ou dependentes, ou familiares, não existe esse comprometimento, até que o primeiro órgão, a primeira autoridade, apure o fato e pode até nem ensejar uma ação penal. E, com isso, ele retorna às suas atividades e mantém o direito ao seu contrato de trabalho normalmente. Então, nesse período, a empresa tem que ter o respaldo legal de que aquele empregado ele teve uma prisão provisória pelo um ato cometido, isso aí realmente não é competência dela avaliar, mas que ali ela tem um respaldo da área penal, da policial, né, para manter nos seus arquivos guardados para efeitos de fiscalização, que realmente aquele empregado ele está sob júdice até que seja apurado e concluído, né, toda a ação que gerou aí essa prisão. O serviço militar obrigatório, 472 da CLT. O serviço obrigatório, o militar, é exatamente quando aquele empregado ele está na fase, né, na idade de serviço militar, ele faz o seu alistamento, enquanto ele está lá trabalhando, prestando, vamos dizer assim, comparecimento junto aos órgãos, ou ao órgão que ele se alistou
para definir, né, a sua prestação do serviço militar ou não, isto aí ele não tem nenhuma estabilidade, não é considerado suspensão, a empresa simplesmente, através de um comprovante dele, abona as horas ou o dia que ele foi lá e ficou à disposição do órgão. Mas, a partir do momento que ele comprova que ali ele foi convocado para fazer o serviço militar, e provavelmente ele vai ficar lá afastado por um ano, né? Ele tem todo um tratamento legal pela legislação trabalhista. E aí, o seu contrato fica suspenso, certo? É considerado suspensão de contrato enquanto perdurar aquele serviço militar. Após o cumprimento do serviço militar, se ele der a baixa, ele tem que retornar à empresa e tem um prazo estabelecido na CLT, certo? Para que ele retorne à empresa. Nós temos lá no artigo 472, no seu parágrafo 1º, para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude das exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção por telegrama ou carta registrada dentro do prazo máximo de 30 dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a que está obrigado. Então, esse serviço militar ele é obrigatório, pode acontecer daquele empregado ser dispensado e aí ele, né, continua no seu vínculo normalmente. Mas se ele for servir, após a conclusão do serviço militar, ele tem esse prazo para ter o direito a retomar o seu contrato de trabalho e continuar lá o seu vínculo normalmente. O mandato sindical. O mandato sindical também é previsto na legislação trabalhista, onde o empregado, todos os empregados, na verdade, eles têm o direito de se candidatar para assumir, junto aos sindicatos da categoria, representantes da categoria, né? E ali concorrer para exercer um mandato sindical. Se isso é por eleição, apuração, né, do órgão, e caso ele atenda a todos os requisitos exigidos pelos sindicatos, de acordo com o regulamento, né, a ata que foi estabelecida, e ele for convocado, a empresa ela não pode impedir que este empregado vá cumprir o mandato sindical junto ao órgão do sindicato. E, com isso, acontece uma suspensão no contrato de trabalho dele junto à empresa e ele fica lá por um prazo máximo de 2 anos, servindo, né, prestando os serviços junto ao sindicato. Com isso, a empresa ela fica isenta de qualquer comprometimento em relação àquele contrato de trabalho. Pode acontecer o pagamento da remuneração pelo sindicato ou a empresa repassa, e isso aí é um acordo que vai ser feito entre as partes. O E-Social também, nós temos indicativo específico lá dentro do evento 2200 e o 2230, que é o evento de afastamento, que consta lá o códigozinho específico de afastamento por mandato sindical, da mesma forma para os demais afastamentos que nós já vimos aqui. A participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional, artigo 476-A, regido pela CLT, também é uma outra condição de suspensão de contrato de trabalho. Então, aqui, o empregado, né, ele fica afastado pelo período de acordo com o estabelecido no artigo, de 2 a 5 anos, para a participação, né, em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, e a aquiescência formal do empregado, isso é, né, a sua concordância
observado aí o artigo 471. Aqui o artigo 471, só para a gente não deixar vago, o empregado afastado do emprego são assegurados por ocasião de sua volta todas as vantagens que, em sua ausência, tenha sido atribuídas à categoria a que pertence na empresa. Então, no respaldo do artigo 471. Dessa forma, é mais uma condição considerada suspensão de contrato, porque ali combina as duas situações, não há prestação de serviço nem o pagamento da remuneração. E, por último, nós temos aqui a suspensão com percepção do bem, que é o benefício de emergência, de manutenção do emprego e da renda, em conformidade com a Lei 14.020 de 2020, que aconteceu no passado, né? no ano de 2020, e ela encerrou em 31 de dezembro de 2020. Estamos na iminência, o governo está agora já pronto para fazer a edição da medida provisória, que vai trazer o programa para o ano de 2021. Já temos aí divulgado várias matérias em relação a essas expectativas que estão dentro do novo programa, mas isso já é certo, porque o governo já teve o aval lá das duas casas aprovando a lei orçamentária. E aí ele está com verba disponível para retomar o programa. Esse programa, ele deu o que falar. Foi uma preocupação para todos envolvidos na área de departamento pessoal e recursos humanos. E nós trabalhamos incansavelmente, todos os profissionais, para atender a essas condições, as necessidades das empresas, manter contratos suspensos e pagamento, né, feito lá pelo governo através do programa, cálculos, enfim. E vamos agora voltar a essa condição. Estaremos aqui de volta com cursos, habilitando vocês novamente o acompanhamento dessa renovação da legislação. O governo entende que é uma forma de se evitar rescisões, já que as empresas estão ansiosas, estão demitindo, e o programa, ele impede, pelo menos ele tem uma penalidade para a empresa não demitir o empregado, perfeito? Bom, então nós temos aí os tipos de suspensões, vocês fiquem à vontade, eu sei que o bem é uma matéria mais recente, que gerou muitas dúvidas, mas fiquem à vontade. Continuando aqui, ainda na suspensão, os efeitos da suspensão no contrato de trabalho seria exatamente assim: uma condição provisória, é um efeito provisório, nós não podemos manter um contrato suspenso eternamente, tanto que nós temos a previsão, né, de cada situação na CLT. Então, as empresas não podem ter aí um livre-arbítrio de extrapolar um prazo que não esteja previsto na legislação. Ela fica vulnerável a uma reclamatória trabalhista e até penalidades, perfeito? O ato bilateral, a suspensão das obrigações principais do contrato, que seria isso? Obrigações principais do contrato. O contrato de trabalho, ele é bilateral, onde a empresa ela tem compromisso com aquele contrato em pagar a remuneração no prazo estabelecido pela legislação, não exigir do empregado esforços além do que estão previstos nas normas regulamentadoras e também na nossa CLT, lá no seu capítulo de Segurança e Medicina do Trabalho, a partir do artigo, né? Os artigos de Segurança e Medicina do Trabalho, a partir do 162, a seção 3 do capítulo 5. Então, a matéria ela é tratada nas duas legislações. A empresa não pode aí usar de poder para
fazer qualquer tipo de exigência, humilhações com aquele empregado, exigir qualquer tarefa ou funções que estejam fora do seu cargo, que estejam fora daquilo que foi pactuado, né, na contratação. Estamos trabalhando isso lá no E-Social, está sendo muito rigoroso para identificar a função, os cargos dos trabalhadores. E essas são algumas, né, das obrigações por parte do empregador, e temos lá por parte do empregado ficar à disposição do empregador, cumprir a sua jornada, não causar danos ao patrimônio, nem fazer aí, vamos dizer, vazar informações que sejam sigilosas para aquela empresa. Ele tem esse compromisso, sim, enfim. Então, nós temos esses dois comprometimentos entre as partes por conta da assinatura daquele contrato. Se o contrato de trabalho ele foi registrado tão somente na CTPS, e aí todas as demais formalidades que exigem, né, uma escrituração melhor, a empresa faz o contrato externo, ou até mesmo em cumprimento às normas que estejam lá na convenção coletiva, né, das categorias. Nós, às vezes, temos convenções coletivas, instrumentos coletivos que trazem alguns procedimentos que as empresas têm que aplicar e os empregados também têm que respeitar, certo? E isso aí é colocado no contrato externo. A CTPS faz o registro, pura e simplesmente, a remuneração e algumas particularidades em relação à composição da remuneração. Impede a resilição pelo empregador, artigo 471. Então, aqui, a suspensão do contrato, tá? A empresa não pode demitir, o contrato está suspenso, não está havendo aí compromisso com aquele contrato, mas o empregado permanece no quadro. Então, ele tem aí um respaldo legal, aquele contrato está resguardado até que termine, né? Até que chegue ao fim aquela condição da suspensão. Então, aí o empregador ele não pode fazer a rescisão contratual, perfeito? Não há nem o que se falar em justa causa, porque o empregado não está aí, né, prestando serviço, não está à disposição do empregador, efetivamente. Não acontece o pagamento da remuneração ao empregado, porque todas as condições que nós verificamos ao pagamento ou pelo órgão da Previdência, ou pelo sindicato, ou no afastamento para a qualificação do empregado, paga uma bolsa de qualificação, isso aí não é considerado remuneração, não tem tributação. Não é devida a prestação do serviço por parte do empregado, certo? Então, vejam bem, aquele empregado que está afastado por algum motivo, né, está com seu contrato suspenso, ele, em hipótese alguma, ele pode estar presente no estabelecimento da empresa trabalhando, nem por fora, como dizem, né, aí aos costumes, ele está prestando um serviço, ou como autônomo, ele está com afastamento previdenciário, e aí vai prestar um serviço lá para a empresa. Isso não pode, isso não acontece, e anteriormente a empresa ficava passível de uma fiscalização, de uma denúncia, e agora com o E-Social piorou, né? Porque ela precisa denunciar o pagamento das suas remunerações, e com isso, como que ela vai pagar aquele empregado, aquele CPF específico? Todos nós agora estamos com um único identificador no sistema do governo, que é o CPF. Qualquer pagamento que ocorrer em nome daquele CPF, o sistema vai checar. E se aquele empregado está num afastamento, o identificador dele lá, como registro de empregado, é o CPF. Se a empresa paga como autônomo, ela vai registrar lá no 1200 o CPF do empregado. Isso aí vai denunciá-la diretamente, certo? E o período não é computado como tempo de serviço. Portanto, aqui nós temos uma condição onde esse lapso, esse período, né, de afastamento, o contrato ele não gera
efeitos nem trabalhistas, nem previdenciários. Então, o empregado que esteja afastado com o contrato suspenso, ele não contribui para a Previdência. Isso aí fica um buraco. E esse buraco, o trabalhador ele não tem como fazer aí uma complementação, não tem como ele contribuir, né, por esse período, tá? Salvo se tiver uma condição específica, uma lei específica que permita. Perfeito? E, por enquanto, nós só temos uma. Então, o reflexo no contrato, né, de trabalho, na esfera trabalhista e previdenciário, será aonde nós não vamos ter computação de avos de férias, nem 13º salário, no período que o empregado estiver com o contrato suspenso. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Computação de férias, primeiro. A CLT, ela mesma define que o trabalhador, né, que estiver afastado por mais de 6 meses, lá no seu artigo 133, afastado por auxílio-doença ou acidente de trabalho, ele perde o direito às férias. E, com isso, nós temos aí uma situação onde ali aquele período de afastamento não é computado, o período aquisitivo dele não recebe, né, a inclusão desses avos, porque não houve remuneração, não houve prestação de serviço, e a própria CLT, nas regras das férias, já determina. E aí ele perde o período aquisitivo, ele perde o direito às férias e começa a vida nova, a contar da data que ele retorna ao trabalho. Então, afastamentos previdenciários por mais de 6 meses, dentro do período aquisitivo. O que seria o período aquisitivo do empregado? O empregado ele entrou em janeiro de 2018. O período aquisitivo dele são os 12 meses de contratos, né, a partir da sua admissão. Então, o período aquisitivo dele começa a ser computado de janeiro de 2018, complementa lá, conclui-se os 12 meses em janeiro de 2019. Isso é que é período aquisitivo, de 12 em 12 meses. Se nesses 12 meses ele ficar afastado por benefícios previdenciários, mesmo que em períodos assim, vamos dizer assim, distribuídos, né? Não precisa necessariamente ser 6 meses consecutivos. O artigo não diz isso, mesmo que sejam intercalados. Ele, nesses 12 meses, ele ficou 2 meses, depois ele ficou mais 1 mês, depois ele tornou a se afastar por mais 4 meses, enfim. E aí ele extrapolou ou ele alcançou o afastamento de 6 meses, aí esse período ele não vai ser considerado para computação, né, de fruição de gozo de férias, que seria os 12 próximos meses a contar do vencimento do período aquisitivo. Perfeito? E, com isso, ele ganha um novo período aquisitivo. Aqui, a CLT, só para nós relembrarmos, né, a posição do inciso, no artigo 133, no seu inciso 4. Tiver percebido não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, tiver percebido da Previdência prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Perfeito? Outro reflexo: não será computado os avos para 13º salário referente ao período de suspensão dentro de cada exercício. Aqui nós temos aí a legislação trabalhista. Os avos dentro de cada ano,
que o empregado esteja afastado, aí não é uma periodicidade. Aquele AVO, aquele mês onde o empregado, por motivo de afastamento, ele não trabalhou uma fração mínima de 15 dias, dentro daquele mês, ele não ganha aquele AVO. Então, um exemplo, o empregado no curso do ano, agora de 2021, ele teve lá um afastamento previdenciário a partir do dia 14 de março. Então, ele trabalhou 14 dias e se afastou. Ele não atingiu naquela competência 15 dias trabalhados. Quando chegar ao final do ano, no momento que a empresa for computar os avos desse empregado, ela só vai considerar os meses que ele efetivamente trabalhou a fração mínima de 15 dias. Então, no exemplo agora, que eu passei para vocês, ele já não ganha esse avo de março, e assim sucessivamente. Se ele permanecer afastado e retornar à sua atividade, tiver a sua alta lá para o mês de junho, julho, e voltar a trabalhar, né, computando normalmente o seu mês, aí a empresa vai apurar o que ele deixou no contrato, na casa, antes do afastamento, considerando a fração de 15 dias, e a retomada dele. E vai verificar a quantidade de avos e pagar a ele no 13º, tanto a metade na primeira parcela, quanto a finalização lá na segunda parcela. Perfeito? O período de suspensão não é considerado tempo contributivo para a Previdência Social. Muito bem. Porém, o trabalhador ele poderá recolher na condição de facultativo, conforme o decreto 3048, no seu artigo 11, parágrafo 5º. Isso aqui aconteceu recente por conta da alteração que nós tivemos, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e também acompanhou, é claro, né, o próprio decreto, com a reforma dele pelo decreto 10.410. Com isso, a legislação ela já permite que o trabalhador que ficou afastado com o contrato suspenso, não gerou remuneração nem base de INSS, ele pode aí contribuir na condição, tá, de facultativo. Feito? Ele vai contribuir nessa condição, mas não em GPS. O sistema trouxe uma condição muito específica, que, inclusive, também está sendo aplicado para outras situações, né? No caso, para que o empregado aí ele faça um recolhimento num DARF específico, tá? Esse DARF ele foi criado, ele foi a Receita, né? Trouxe essa particularidade para que o segurado empregado não fique com esse buraco. E nós agora, nos sistemas novos, como estamos aí com a E-Social e a DCTF Web, a contribuição previdenciária ela está sendo transportada e recolhida pelo DARF previdenciário. Por isso é que a legislação já foi alterada. Perfeito? E aí, o empregado ele pode recolher, complementar esse período com uma base mínima de um salário mínimo, que é reconhecido pela Previdência, que é considerado pela Previdência para fazer composição ao cálculo do seu benefício previdenciário, da sua aposentadoria. Se o segurado ele contribuir com uma base inferior a um salário mínimo, que é o mínimo exigido pela Previdência, no momento que for calculado o seu benefício de aposentadoria, a Previdência despreza. E se faltar mês, ele tem que contribuir para frente. Portanto,
as pessoas devem sempre consultar aí os trabalhadores, os contribuintes, profissionais e até mesmo o órgão, para não deixar nenhum mês, nenhum período com base inferior, porque ele pode ser realmente penalizado em ter que complementar, perfeito? Então, aqui seria o comportamento em relação à suspensão do contrato de trabalho. Eu gostaria de complementar em relação a esse período de tempo contributivo aqui, facultativo, a condição de facultativo. Na pandemia, na vigência da Lei 14.020, a própria legislação, a própria Lei 14.020, ela já determina que o empregado que tenha tido seu contrato suspenso, ele pode contribuir facultativamente. Então, lá, por conta da pandemia, ele recolhe na condição de facultativo em GPS. Mas aqui, nesta condição específica da suspensão por outras modalidades, ele vai fazer, mas ele já vai vir para a regra nova através do DAR. Perfeito? Até agora, tudo bem? Suspensão de contrato, temos aí alguma colocação? Temos aí alguma particularidade? Alguma dúvida? Estou olhando aqui, todo mundo quietinho, ok? Então, vamos prosseguir. Qualquer coisa, só chamar, né, Samanta? Estamos aqui à disposição. Agora, nós temos a interrupção do contrato de trabalho. Então, suspensão, já sabemos que o contrato fica suspenso, não há prestação de serviço, nem pagamento da remuneração, mas tivemos aí reflexos, né, que podem comprometer um período aquisitivo de férias, um pagamento de 13º e a contribuição previdenciária especificamente, né, a tributação tanto da empresa quanto a do empregado. Importantíssimo aí a do empregado, porque ele, o segurado empregado, cada competência, cada mês que ele fique fora, coitado, isso aí para ele realmente é um prejuízo muito grande. A aposentadoria já se demora muito a conseguir, já está cada vez mais longe. E se perder algum mês aí, algum tempo contributivo, realmente é lamentável. E recolher e retroagir, cabe ali atualização, e nem sempre aquele trabalhador tem condições de atualizar aqueles valores e recolher retroativo, infelizmente. Nós tivemos trabalhadores afastados, contrato suspenso ano passado, que ficaram aí quase todo o período do contrato suspenso e não contribuíram para a Previdência, não tinha condições de pagar, não tinha condições de recolher, porque tem que ser na base de um salário mínimo, a alíquota é de 20%. Se você escolher uma alíquota menor, você já modifica o seu benefício. Então, é preocupante. Muitos estão pagando aos pouquinhos, pagando um mês, daqui a pouco pagar outro, mas sob vigência lá da lei antiga. A interrupção, ela já tem um outro comportamento. Então, acontece aí a interrupção do contrato de trabalho, implica na concessão de licença remunerada. Caracteriza-se pelo fato de a lei impor ou autorizar a ausência do empregado ao serviço e, simultaneamente, criar ao empregador a obrigação de pagar salário no todo ou em parte. Então, aqui já é uma situação diferente. A interrupção é por força de ato legal, e a empresa, simultaneamente, em paralelo, ela fica obrigada a pagar remuneração, e com isso vai haver tributação, tanto da parte patronal quanto da parte do empregado. Quais seriam as condições? Então, vamos lá. A licença maternidade, prevista aí no artigo 392, matéria do decreto, também é previdenciária, que trata lá a licença maternidade e o salário maternidade,
pago de acordo com as regras da Instrução Normativa número 77 do INSS. Então, temos dois atos. O decreto e as legislações que estão ali sendo com seus procedimentos pela Instrução Normativa da Receita Federal 971, que traz todas as orientações em relação ao que é previsto nas três legislações, né? E a IN 77 do INSS permanece sob a esfera da Previdência, que apresenta os procedimentos em relação ao pagamento, composição de base e todas as particularidades em relação à apuração dos benefícios. E a licença maternidade, com o salário maternidade, está lá na IN 77 também. Então, a licença maternidade, as empresas, por força de legislação alterada ao longo do tempo, elas passaram a serem obrigadas a pagar o salário maternidade em folha à sua empregada segurada, e ela se afasta do trabalho, das suas atividades, de acordo com o prazo previsto pela legislação, né? Esse afastamento pode acontecer aí com 28 dias antes do parto ou a critério médico. O médico pode aí, se ele entender qualquer risco iminente para aquela segurada, gestante, fazer o afastamento dela em período até diferente do previsto na legislação. E, a partir do momento que há o afastamento, né, acontece a entrada, né, o registro do afastamento por licença maternidade junto ao órgão da Previdência, a empresa ela vai pagar salários àquela funcionária até o término desse afastamento. Então, gera salários de contribuição, base de INSS, que a empresa vai tributar aí, né? Tem um compromisso na folha de pagamento, vai descontar o INSS da segurada, mas em novidade essa que vem na folha de pagamento no nosso curso, nós tivemos um entendimento, aproveitando que estamos aqui no assunto, tivemos aí uma posição do órgão trabalhista, onde as empresas, a partir da vigência, né, desse parecer da Procuradoria-Geral, de número, temos aqui, deixa eu só identificar aqui rapidinho, só para a gente poder fechar. Então, nós temos aqui o parecer SEI de número 18361 de 2020, MS, vai estar lá no nosso material, em relação ao salário maternidade, esse parecer do órgão lá do Ministério da Economia, que retirou da base patronal o salário maternidade. Então, as empresas elas não estão mais tributando a contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade. O E-Social já atualizou a sua versão e o sistema já está preparado para isso. Mas a empregada, a segurada, ela continua, né, tributando. Outra interrupção, outro tipo de interrupção, seria o repouso semanal remunerado e feriados. Então, aqui, o empregado ele fica em casa por força da lei. Ele tem o direito ao descanso, o mínimo de um repouso semanal remunerado, de 24 horas consecutivas, certo? E ali ele recebe a remuneração. Então, é uma interrupção, não deixa de ser. Ele está em casa, não presta serviço, nem está à disposição do empregador, salvo as particularidades da legislação, que aí nós entramos no mérito em relação a esses contratos, a essas jornadas de trabalho efetivamente no curso, né? Mas, especificamente aqui no nosso assunto,
o repouso semanal remunerado é considerado uma interrupção de contrato, sim. Não há prestação do serviço, mas há o pagamento da remuneração. Da mesma forma, os feriados, para aqueles que têm direito aos feriados, né, que vão gozar do descanso do feriado, aquele feriado, aquele dia é remunerado. Então, o empregado não trabalha, mas não pode ser considerado faltas ao trabalho. Outra situação seria gozo de férias, anuais e coletivas. Então, aqui, as férias, o empregado não trabalha, ele tem o direito ao descanso, no mínimo, no máximo de 30 dias pela CLT, e as coletivas, né, que são aplicadas aí pelas empresas de acordo com as suas necessidades, pode acontecer aí em 2 períodos, e a anual, que está agora em 3 períodos, de acordo com a reforma trabalhista. Esse período, ele também não está à disposição do empregador, é a mesma situação lá daquele que está afastado em benefício. Pelo amor de Deus, empregado em férias, ele não pode estar na empresa em hipótese alguma, nem prestando serviço ali para, vamos dizer, um auxílio emergencial ou como um autônomo, nada disso. Não há o que falar em prestação de serviço em hipótese alguma. Outra interrupção seria ausências justificadas pelo empregador. Aí, se ele, de ato deliberado, dispensa o empregado, ele vai pagar. Você pode ficar em casa, ou o empregado solicita lá, meu empregador, eu preciso aí de 5 dias para resolver um problema, ele autoriza e concorda em pagar, né, aquele período, é considerado uma licença remunerada, mas é interrupção de contrato. E temos aí as faltas justificadas, relacionadas no artigo 473 da CLT. Então, essas faltas justificadas, elas não são ali consideradas para redução de férias, porque acontece o abono daquela ausência, o empregado tem a remuneração paga, gera todos os efeitos legais do contrato, tanto da parte patronal quanto do empregado, mas ele está ausente. E a CLT relaciona, né, quais os direitos que o empregado tem em ficar ausente e ter o seu dia abonado. Aí é uma relação, né, para ausência 2 dias consecutivos por falecimento, 3 dias em virtude de casamento, 1 dia por nascimento de filho, agora considerando a licença paternidade, né, que veio pela Constituição Federal. E, enfim, então, é uma série de condições aqui que o empregado pode se afastar e ter a sua remuneração garantida pelo empregado, desde que, é claro, ele se ausente, ele informe e ele comprove. Perfeito? Os efeitos, então, em relação a essa interrupção do contrato, seria uma provisoriedade, da mesma forma, provisória, não é definitivo, um ato unilateral, sustação da prestação dos serviços, mantém as demais obrigações principais do contrato, condições essas que eu até citei anteriormente, né? O contrato está vigente, presente, né? E aí existe, dentre elas, a obrigação de pagar salário, seria uma delas, garantir ao empregado qualquer benefício que esteja previsto no contrato por força de instrumento coletivo, na sua ausência, temos assim, às vezes, instrumentos coletivos que prevê que o empregado mesmo afastado tem o direito de receber lá o seu vale-refeição, seu auxílio alimentação, enfim, essas particularidades, né, que são garantidas em instrumento e ali preservadas no contrato de trabalho. Da mesma forma, não cabe à empresa demitir, né, respeitando lá o artigo 471, acontece o pagamento da remuneração ao empregado e o período é computado como tempo de serviço previdenciário. Muito bem. Agora, aqui eu gostaria de também fazer uma complementação em relação a essa parte previdenciária, que está muito preocupante com essa reforma previdenciária. O trabalhador que oferir no mês um salário de contribuição, tá, inferior a um salário mínimo, seja por qualquer condição,
por força da nossa Constituição Federal, que recebeu a emenda constitucional número 103, é ela que trouxe a reforma previdenciária, só trazendo de volta, né, só enfatizando aquilo que eu antecipei aos senhores. Neste caso aqui, ele tem o pagamento de uma remuneração, aconteceu uma ausência, um período de ausência, e esse período de ausência na folha de pagamento desse trabalhador reduz a sua base do INSS. Ele não tem culpa, mas a Previdência que agora castiga. A empresa também não tem nenhuma obrigação de complementar, mas eu vejo que os empregadores agora, eles devem informar, notificar aos seus empregados. Olha, a sua base de INSS, ela está inferior a um salário mínimo. E, desta forma, esse mês, o senhor teve lá 14 faltas justificadas, por algum motivo legal, né? Aqui, enfim, o empregado teve ausências de afastamento pelo artigo 473, vamos dizer assim, né? E aí recai a base dele. Então, a empresa ela deve informar ao empregado. Esse mês, esse período aqui, né, de apuração, senhor, esse seu contra-cheque aqui, o seu salário de contribuição não está atendendo às exigências da Previdência. E, com isso, se o senhor não complementar a diferença da sua base do INSS até um salário mínimo, a Previdência, lá em futuro, vai desprezar e não vai considerar. Pessoal novo, está começando agora, não está nem aí, mas nós temos que passar isso adiante, porque essa situação os reflexos vão aparecer lá na frente. E, principalmente, para aqueles empregados que já estão numa certa idade e que já estão próximos das suas aposentadorias. Por isso, é o alerta em relação a essas mudanças. Da mesma forma, o empregado, como ele tem recolhimento ainda, né, muitos estão com recolhimento pela empresa em GPS, não há complemento em GPS. Nós não temos código de complemento de salário de contribuição em GPS. A Receita criou diretamente no DARF. Então, esse DARF ele já é utilizado para complemento de contribuição previdenciária no código 1872. Lá em folha de pagamento, eu vou entrar neste mérito no nosso curso. Aqui nós encerramos esse nosso bate-papo. Estou aqui à disposição para quaisquer dúvidas que surgiram aí, né, ao longo da nossa palestra. E só para ratificar, que já está nas redes lá da doutora Samanta e no meu Instagram também, o curso que nós vamos abordar a parte de departamento pessoal em relação à contratação de empregados, o contrato individual de trabalho, jornada de trabalho e a folha de pagamento. Então, essas bases de folha de pagamento, muito interessante, porque mudou, e as empresas, os seus sistemas precisam ser alterados para levar para o E-Social, porque o sistema vai cobrar, com certeza. Então, nós temos aí 27 e 28 de abril, de 14 às 18 horas, com suporte de 30 dias, referente a quaisquer dúvidas que surjam posterior ao curso. Perfeito? Aqui estou, curso de departamento pessoal, confirmado. Muito bem, a doutora Samanta já está confirmando aqui. Gostaria que... Importante salientar que todos estão... pessoal, né, doutora? Ele vai trazer essas alterações aí que saíram no período de pandemia, tá?
e que já geram reflexo no e-social. Então, o e-social para o grupo 3, que entra agora na competência maio. Então, por enquanto, isso não foi alterado, correto? Sem Então, o dúvida, grupo está 3. garantida a entrada de... olha, eu já até esqueci o percentual de empresas que vem aí no grupo 3 em maio, mas realmente o negócio vai pegar fogo. Agora é que os sistemas vão ter, assim, vamos dizer assim, a prova dos novos, DCTF Web, FDRIF e E-Social, porque as 5 vem aí. Exatamente. Então, muito importante a atualização dos profissionais, face à entrada do grupo 3, né, do e-social aí, MES, EPP, Simples Nacional, e aqueles empregadores que não ficaram enquadrados nem no grupo 1, nem no grupo 2. Então, temos aí entidades do terceiro setor, temos também condomínios. Então, é importante essa atualização face à entrada do grupo 3, e isso também vale para a FD-REINF, que é a Estruturação Fiscal das Retenções e Outras Informações Fiscais. Então, nosso curso, pessoal, agendado, dias 27 e 28 de abril, plataforma Zoom, suporte de 30 dias. Como é que funciona esse suporte? Vocês podem fazer perguntas por e-mail e a gente vai, então, encaminhar essas perguntas para a doutora Sandra para resposta formalizada. Tudo bem? Queria saber aí de vocês se ficou alguma dúvida a respeito do conteúdo, a respeito do curso. Alguém pode externar alguma pergunta? Fiquem à vontade, aproveitem que nós ainda estamos aqui. Eu acho que eles estão bem à vontade. Eu acho que hoje é feriado, né, todo mundo está... Eu estou sentindo que eles estão todos aí muito bem, né, Luiz Carlos? Isso, tem Não, olha Mônica, só, vou só fazer Simone. um rápido comentário, assim, como eu não tenho experiência na área, né? Ah, tá. Então, para mim está sendo o ABC, né? A minha área é contábil, fiscal, financeira, mas me interessa muito essa parte de DP também. Ah, entendi. Então, assim, eu não tenho, pelo menos hoje, nessa live, não, assim, não surgiu nada assim que eu pudesse perguntar. Perfeito. Tá ótimo. Não, tranquilo, mas aí o curso de DP também vai ser uma oportunidade. Eu vi lá, eu recebi o seu... Eu sempre sou informado através do e-mail lá da... Isso aí. Da Inovar, entendeu? Isso. E o valor do investimento, então, R$360. Eu deixei aí para vocês o link do curso, tá? O link para inscrição. Tá mais alguma dúvida, pode perguntar por e-mail ou pode me mandar um direct. A Simone está falando aqui, ficou explicado, o pânico com o e-social é tão grande que eu vou espalhar o curso de DP. O que acontece, né, Simone? Agora você fica com a maior transparência das suas informações, porque, na verdade, qualquer SPED é isso, né? A gente está realmente trabalhando a informação com um nível de detalhamento que deixa as empresas aí mais expostas, tá certo? Então, realmente é importante essa atualização, tá? Entra, então, em maio, e-social, FD-REINF, e na competência julho, entra DCTF Web. Então, é bastante coisa, é importante os profissionais estarem realmente atualizados, reciclados. Ok? Agradecendo, então, a presença de todos, agradecendo a doutora Sandra. Muito obrigada. Foi uma satisfação muito grande sempre estar aqui com vocês. E para aqueles que puderem ou que vão dar o prazer, nós vamos fazer um departamento pessoal, são 8 horas. Vocês provavelmente, né, já estão, aqueles que vão participar, o programa, e esse programa de acordo com a legislação. Conforme vão surgindo os atos e as modificações, nós vamos aí atualizando. Sendo que nós não paramos de atualizar, nós não temos descanso. Realmente o negócio está ficando muito feio. Está ficando muito feio mesmo.
está ficando muito comprometedor as informações para os sistemas, né? Com a apuração dessas escriturações e o cruzamento das duas escriturações em relação ao que a empresa vem fazendo hoje no seu departamento pessoal, é muito importante. Não é mais brincadeira. Os sistemas não têm mais volta. E quem não entrou no E-Social, não fez os seus 2 faseamentos, eu lamento, mas está em atraso. A folha é maio, mas o restante, né, já deve prosseguir. Já deveria estar no ambiente. E eu acredito que a Receita já está notificando aí o pessoal. O DP, ele é em paralelo, porque ali vocês têm conhecimento dos atos que levam aquela informação. Só para vocês terem uma ideia, já saiu a portaria que suspende o CAT em papel, está sendo substituído pelo E-Social. E assim, gradativamente, os órgãos vão divulgando atos, retirando aquelas obrigações acessórias que nós falávamos lá atrás, substituídas pelo E-Social. Como vai ser? E-Social tem sempre, temos que estar sempre com ele. A gente dorme e acorda com eles, e vocês também. Ô, Sandra, Sandra, Oi. Sandra, Oi. eu conheço muito pouco, mas assim, o que eu sei foi que eu trabalhei com uma pessoa do DP. O E-Social, ele sofreu uma simplificação, não sofreu? Sim. Sim, né? Que não Mas era não se iluda, não se iluda, não, mas era loucura quando começou. Eu lembro-me muito bem que o pessoal estava até eu tenho uma deixando. peninha Muitas dessa pessoas versão abandonaram, profissionais da área estavam correndo exato. com receio de acontecer alguma coisa, alguma catástrofe. Verdade, Luiz Carlos. Isso é verdade. E o interessante, você tocar nesse ponto, vou falar assim, não quero generalizar, mas vamos dizer, o contador, ele não se preocupava com matéria de DP, até porque não era a área dele. Sim. Lá atrás, quando o E-Social foi instituído, os contadores entendiam que eles nunca iam ter a necessidade de se inteirar num sistema desse. Aí, quando nós apresentávamos aquele mundão de legislação, nós ficávamos ali com uma carga, a gente fica, né, com uma carga de legislações na cabeça. Para você apresentar o E-Social, você tem que ter isso. E o contador ficava assim: que isso, professora? Jamais. Agora, Luiz Carlos, o contador, para estar na ativa, para trabalhar, manter o seu cliente, eu só tenho umzinho. E ele precisa trabalhar. Ele vai ter aquele umzinho, ele vai ter aquele meizinho. Ele precisa saber do E-Social. Ele precisa saber da REINF e fazer a DCTF. E mais, perde comp web. Para você ter uma ideia, eu sou departamento completo, né? Exatamente. Eu sou combo, né? Exatamente. Eu sou departamento pessoal, mas eu, como todos os profissionais, eu tive que ir à área fiscal. O que é um PERDECOM? O que é o PGD? Ninguém sabia da área de DP. E a área de DP agora está fazendo PERDECOMP. E estas pessoas precisam tomar conhecimento do sistema. Eu verifiquei isso, saí de uma turma ontem enorme e verifiquei isso. Tanto o contador teve aquele impacto no DP, quanto o DP agora teve aquele impacto em o que é PERDECOMP? O que é isso? Mas se ele não souber, se aquele profissional não souber operar, ele não vai se compensar de retenções, ele não vai resgatar créditos antigos. Então, você veja, foi uma mudança muito, muito significativa para todos. E para aqueles que precisam trabalhar, para aqueles que estão se reciclando, ou estão voltando, ou estão se mantendo, não tem jeito. Tem que realmente
se jogar de corpo e alma nos sistemas. Tem que se atualizar mesmo, qualquer área, entendeu? Qualquer, tiver oportunidade, tiver condições, faça. Perfeito, entendeu? sem dúvida. É live, é curso, é CRC, CRA. E nós também. 0800, entendeu? Nós também, nós participamos de tudo. Faz um esforço e paga, tira do bolso e paga. É verdade, é verdade. Porque é benefício próprio. Exatamente, é o investimento. É um diferencial, né? Nessa recolocação aí. É o investimento que você está fazendo na sua vida profissional, a empresa com os seus empregados. Não adianta fugir. Eu vou mandar o empregado embora porque ela não sabe nada de social. Muito bem. Vai contratar uma outra pessoa, tem que buscar no mercado que esteja qualificado. Sim. Nem todos que estão no mercado estão qualificados. Então, as empresas têm que ter uma tolerância e ter um investimento. Aproveitar aquele empregado que já é de sua confiança, que já prata está da casa, né? É a prata Exatamente, da casa. Mas aí depende muito da empresa, né? Da mentalidade, da cultura, né? Sem dúvida. Mas é válido, é isso aí mesmo. Mas tem algumas empresas que investem pesado no capital humano, realmente. Porque é benefício para elas, né? Ter aquele profissional, né? Tá certo. Então, pessoal, nós vamos agora, né, fazer um encerramento, tá bom? Nós vamos disponibilizar essa live hoje é quarta. Eu estou querendo já editar amanhã para estar na sexta, no máximo, tá bom? Então, no máximo, sexta-feira. Vocês podiam ligar a câmera para a gente poder se ver aí. Tá. Eu estou ficando assim, ó. Então, desde já, agradeço a todos os presentes. Desejo aí à doutora Sandra também uma excelente noite. Muito obrigada pelo convite e desejo a todos aí um bom restinho de semana aí para todos nós. Tá bom, pessoal. Certo? Boa noite, obrigada, Samanta. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos aí, pessoal. Até a próxima aí. Boa noite. Bom descanso a todos e até a próxima. Eu vou dar uma analisada aí no curso aí, para ver se eu consigo. Tá ok. Tá bom, pessoal? Obrigada, meninas. Valeu, Samanta. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, doutora Samanta. Boa noite.